Olá, meus amigos e meus irmãos. Muito satisfeito eu estou de recebê-los aqui, pois aqui nós estamos fazendo estudo das palavras de Deus, dos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos e do nosso Mestre Jesus, todo aquele conteúdo magnífico que está na Bíblia, que Deus deixou, que Deus enviou para nós, para nos conduzir à nossa libertação, à nossa vitória e à nossa vida eterna. Então, irmãos, glória ao Senhor, meu Deus. Deus abençoe vocês e vamos começar o nosso estudo do dia de hoje fazendo a nossa leitura. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim, também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados a ficar separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmo 1, versículos 1 ao 6. Um grupo de profetas que morava em Jericó foi falar com Eliseu e perguntou: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu, "mas não vamos falar nisso." Aí Elias, que era o mestre de Eliseu, disse a Eliseu: "Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão." Mas Eliseu disse: "Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei." Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali, Elias disse a Eliseu: "Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora." Eliseu disse: "Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber." Elias disse: "Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá." E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel." E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois, pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó
viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 2 ao 15. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e, sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 ao 22. Pois é, irmãos, o que nós podemos tirar dessa leitura de hoje? Que felizes são os homens que estão com Deus, que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que essas pessoas que estão com Deus, os homens que estão com Deus, eles dão fruto, são como árvore plantada à beira de um riacho, dá fruto sempre e as folhas não murcham. Ao contrário daquelas pessoas que não seguem ao bem, não se aproximam de Deus, não aceitaram Jesus ainda, elas vão ter um triste fim, que é o fim dos maus, a desgraça e a morte. Então aí nós vamos para a história de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu foram profetas. Eliseu era seguidor de Elias. O Elias, muitas vezes, as pessoas que ouviam as profecias sobre o Elias que viria, confundiam ele com Jesus Cristo, achavam que era a mesma pessoa, mas não, foi um profeta que precedeu Jesus, falando de todo, ele era imbuído do poder de Deus, e ele vinha falando e profetizando sobre a vinda de Jesus. Então, aqui nós vemos que Eliseu, ele quis continuar o trabalho do profeta Elias, e ele pede a Deus que dê a ele em dobro. Pede a Eliseu que dê a ele em dobro tudo que ele tinha de poder para que ele pudesse fazer o que Elias fez e mais. Tanto que me parece que na Bíblia tem 14 milagres registrados pelo profeta Eliseu, que ele fez, né? Ele veio trazendo a palavra e mostrando, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e ele veio mostrando ao povo da época e profetizando a vinda do Mestre Jesus. E aí Paulo, em Coríntios, ele confirma que tudo que vem para nós vem com aceitação, através da aceitação de Jesus. Ele é o sim, ele é a bênção que vem sobre nós. Então, tudo isso, toda essa história traz uma continuidade para nós de bênçãos, e que o nosso Salvador, Jesus, e o nosso Deus, eles têm um plano. Eles colocam tudo sobre a ótica deles, que nós não podemos ver, mas tudo sobre um plano de sucessão. Então a palavra do Senhor nunca deixa de ser pregada, pois sempre tem alguns discípulos, uns mais importantes, outros menos importantes, pessoas que vêm trazer a palavra para nós. E nós devemos aproveitar, nós humildes ovelhinhas, temos que aproveitar ouvindo a palavra do nosso mestre, do nosso guia,
o nosso pastor Jesus, que nos está colocando no caminho certo, e Ele sempre vai nos abençoar, nos livrar do mal. E se nós não nos comportarmos bem, quem sabe nós não vamos nos ver lá na vida eterna, no reino de nosso Pai, de nosso Criador. Se a gente for bem, a gente com certeza vai se encontrar lá. Isso, cada um é analisado pelo merecimento que tem, uns mais do que outros, uns com umas bênçãos, outros sem mais bênçãos em outras áreas. Todos nós somos abençoados por Deus, e Ele nos faz frutificar se nós recebermos da água da vida, que é a água do riacho de Jesus Cristo. Eu tentei fazer uma analogia para vocês e fazer com que vocês entendessem mais ou menos como que eu entendi, mas vocês têm a liberdade de interpretação de vocês. O importante é que nós nos voltemos para Deus, nos voltemos para Jesus, que é o nosso Salvador. E eu digo a vocês, glória ao Senhor, meu Deus. E vamos orar, porque a oração é que nos liga ao nosso Senhor, o nosso Criador. Vamos lá, meus irmãos, vamos à nossa oração. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e nos encontrem, derramando as bênçãos de Deus sobre nós, esfriando a nossa mente, renovando os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações e renovando as esperanças, a fé e a alegria de viver dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois nada somos sem estar em Tua presença. Nenhum homem encontra a plenitude e a satisfação interior se estiver longe do Teu amor. Foste Tu que nos criaste, és Tu que nos faz crescer, a Tua mão que nos molda a alma, e somente sob a Tua luz que iremos vencer. Tu és o Alfa e o Ômega, e Jesus, Teu Filho unigênito, o nosso Mestre e a nossa salvação. Tu podes dobrar o universo, pois ele também é a sua criação. Então, Senhor meu Deus, vimos te pedir ajuda, pois eu sou muito fraco e pecador. Tantas vezes me sinto perdido, sem direção e vazio por dentro, pois este mundo roubou de mim as alegrias de meu viver. Por isso, te peço, meu Pai, que nos capacite para vencer em nossos caminhos. Faz-nos cheios da Tua graça, para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, nos enchendo com os Teus propósitos, nos modificando, nos reconstruindo e conduzindo conforme a Tua infinita sabedoria. Eu sei, Senhor, que não sou digno, tampouco merecedor de Tua generosidade, mas ouso me dirigir até Vós, porque Jesus me ungiu e me separou. Desejo ser usado por Tuas mãos para que o meu irmão possa ver refletido em minha vida a plenitude em Te aceitar e receber de Ti as glórias da vida eterna. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom domingo a todos. Que Jesus nos acompanhe, nos guie e nos proteja por todos os nossos passos em direção à vida eterna.